Olá, eu sou o pastor Jadir Lacerda e quero falar com vocês a respeito de uma proposta que Deus fez a Moisés, uma proposta que para muitos hoje seria irrecusável, mas ele recusou. E vamos entender por que ele recusou. Se encontra em Êxodo 33, que diz assim: o anjo de Deus irá diante do povo. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Quantos, ouvindo uma palavra dessa de Deus, subir para a terra do sonho, entrar naquilo que seria impossível? Nós vemos a trajetória de Moisés, que nasceu praticamente um berço de ouro, depois teve que sair para virar pastor de ovelha, uma mudança radical. Mas essas duas partes da vida de Moisés, creio eu, foram as partes melhores que ele viveu. Quando ele voltou como libertador dos hebreus, ele só foi ser perturbado, sofrer com tanta pressão do povo, que nem um pouco reconhecia o favor de Deus e descarregava tudo em cima dele. Então ele ali no deserto, naquela situação, atracado naquele lugar com aquele povo todinho, e o povo pecando e Deus castigando, fazendo eles entenderem nada, aquela situação toda. Tem uma parte que Deus diz assim: por 40 anos estive desgostoso com esse povo. Deus desgostoso com aquela situação. Então Deus chega para Moisés e fala: Moisés, sobe com esse povo para a terra que eu jurei. A vontade de Deus era acabar com tudo, mas Deus tinha prometido a Abraão, a Isaque e Jacó, a descendência deles, essa nação. Falou com Abraão: tu serás pai de uma nação. Mas Moisés não quis, né? A um passo, quantas vezes a gente está a um passo dos nossos sonhos, e dependendo do caminho que a gente toma, a gente perde tudo. Mas por que Moisés não quis? Aí no versículo 3 diz assim: sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. O que Deus está falando não é que vai, não é com Moisés. Moisés representava o povo, por isso ele diz: eu não vou subir com vocês, porque se eu subir eu mato vocês. Deus não estava mais aguentando aquele povo de tanto que pecava, de tanto que blasfemava, de tanto que murmurava, que reclamava. Era uma coisa terrível. Então, qual é a resposta de Moisés num momento desse? Né? Então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair deste lugar. Moisés ali não foi consultar a OB, aquele povo, o que decidiria. Ele falou: Senhor, se o Senhor não for com a gente morre aqui nesse lugar, a gente não sai. Quantas pessoas tomando decisão, casando, sem saber se Deus está indo com ele no casamento, naquele casamento, ou divorciando, sem saber se Deus está nesse negócio. Quanta gente vendendo ou comprando, sem orar a Deus, sem buscar a direção de Deus. E às vezes a consequência é drástica, é terrível, porque fez segundo a aparência. O que acontece? Mas por que Moisés não foi? O que ele diz: pois como há de se saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo, não é porventura andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Ou seja, a diferença nossa, se nós temos alguma coisa boa, é porque tem o Senhor na nossa vida. Se não fosse isso, nós seríamos como qualquer ímpio mortal que nasceu para ser caçado, morto e perdido. Então, nós vemos que aquele povo acabou, que essa foi a única oportunidade que Moisés teve. Porque daí para frente o povo só foi piorando, chegando ao ponto de levar Moisés a agir de forma diferente do que Deus queria e perder a oportunidade de entrar na terra prometida. Também do povo só entrou os de 20 anos para baixo, os de 20 anos para cima, morreu todo mundo no deserto. Uma distância que talvez com 10, 11 dias chegava, eles levaram 40 anos.
Então Moisés abriu mão da única oportunidade de chegar onde ele queria, para onde, né, ele saiu do Egito para isso, por conta de amar a Deus, por conta de não andar sem Deus. Mesmo o anjo, ele falou, eu não quero anjo, eu quero o Senhor. Então nós vemos que a nossa escolha faz muita diferença. Muitas das vezes, ou na maioria delas, a gente julga, escolhe pela aparência, casa pela aparência, né? Vende ou compra pela aparência. Mas nós devemos consultar a Deus, porque muitas das vezes aquilo que parece ser bom para a gente não é. Aquilo que parece ser de Deus, muitas das vezes é do diabo. Muitas vezes é as nossas ilusões que a gente olha, né, o exterior. Né? Mas Deus olha o profundo, Deus olha por dentro, Deus olha aquilo que o olho humano nenhum consegue ver, Deus vê. Então vamos buscar em Deus a direção para a gente não estar nessa situação de escolher errado, as consequências muitas vezes é irreversível. Que Deus possa falar melhor a cada coração. Obrigado.